O apóstolo João diz uma coisa bem interessante na carta dele. Como que vocês vão diferenciar se o Espírito que está falando é de Deus ou se não é de Deus? Porque todas as vezes que um Espírito fala conosco e aquilo não é de Deus, a nossa carne tende a se levantar e a desejar aquilo. Com o passar do tempo, quanto mais você aprender a se edificar, se tornar sensível ao Espírito Santo, vai ser mais fácil de discernir essas vozes. Mas ele dá uma receita simples. Ele fala assim: todo o Espírito que fala em concordância 100% com Jesus que veio em carne, esse é de Deus. Então você ouviu uma palavra, você ouviu uma direção, você ouviu um conselho, aquilo se parece com Jesus Cristo? Se sim, é o Espírito Santo. Se não, por mais agradável talvez que seja, é algo que não faz mais parte de você. As pessoas, irmãos, elas estão sendo enganadas com o Evangelho não pregado pelo Espírito, mas pregado pela carne, pela alma, achando que aquilo que elas buscam em si mesmas ou no mundo é que vai trazer a paz. Não vai, irmãos. Deixa eu te falar quem que você é. Você é alguém que foi projetado para andar em amor. Você foi projetado, sonhado, conformado, já é assim no seu espírito, para ser conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus anda em amor, sempre andou. Então, andar no Espírito é andar em amor. E andar em amor é andar no Espírito. Vamos ouvir a palavra lá em 1 João capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 16. O tema dessa mensagem é andando em amor, a plenitude de Deus. De novo, andando em amor, a plenitude de Deus. 1 João capítulo 4, verso 16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Esse conhecemos aí, irmãos, é experimentamos. É conhecer pela experiência, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento misturado com a experiência real. Então ele diz assim de novo, verso 16: e nós experimentamos e cremos. São duas coisas, duas dimensões aqui. Experimentar o amor de Deus é a primeira coisa de tudo. E aprender a crer nisso é o como caminhar nele. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. Isso você experimentou, nós experimentamos. E Deus agora está nele, porque nós cremos que esse amor é o caminho mais alto. Verso 17: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Nisto é perfeito o amor. Nisto o quê? Em a gente experimentar e crer nesse amor como um caminho. Receber de Deus
mas também ser um canal dele. Para isso que nós estamos aqui. Nisto é perfeito. Essa palavra perfeito é a palavra adulto, que a gente falou aqui domingo também, é a mesma palavra. Nisto é um amor amadurecido, perfeito, completo. Para quê? Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa palavra juízo, não sei por que cargas d'água, ela não é muito bem traduzida aí. É a palavra crises no grego. Crises fala do dia mau. Serve também para o dia do julgamento, no qual a gente vai prestar contas de tudo que a gente fez com esse amor. Serve também para receber galardão. Amém? Mas também serve para aquele dia que a adversidade tenta te parar. Crise. Então, eu creio no quanto eu fui amado, só que não só isso. Eu estou crendo que andar em amor, por ação do Espírito, é permitir que Ele me transforme cada vez mais na imagem do Filho de Deus, na prática. No dia que a crise vem, irmãos, o apóstolo João vai dizer o que vai acontecer. A gente tem confiança. Por quê? Porque qual Ele é, somos nós esse mundo. Jesus anda em amor. Nós estamos nesse lugar também. Verso 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo castigo. E o que teme não é aperfeiçoado em amor. Verso 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso aqui é interessante demais, irmãos. Nós só temos a capacidade de amar hoje e a escolha, porque antes nós somos amados e hoje a gente tem o Espírito Santo. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir, era impossível amar com ágape. Que é essa palavra para amor aí. Lembra o que é amor? Amor, que a gente está dizendo aqui, o amor que a gente é chamado para andar sobre esse caminho, o amor que Deus nos amou, o amor que está na nossa identidade como igreja, não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. E em alguma dimensão, à medida que o Espírito Santo vai me revelando o que eu já sou em Cristo, eu me esvazie para conduzir as pessoas para dentro dele. Ou para fazer com que aquelas pessoas que já estão dentro dele sejam edificadas ainda mais. Isso é amar uns aos outros como igreja. Ah, se eu amo meu irmão, olha, fiz um bolo para ele. Amém, irmãos, mas esse amor é um amor de sentimento, uma afeição. Não é esse amor que a gente está falando. Amar para Deus é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. Esse amor foi uma decisão, eu vou entregar aquilo que eu tenho de mais precioso, porque através disso vou abrir uma porta única para que todo ser humano seja salvo, que crê. Isso é amor. Amor não é caridade. Amor não é assistência social. Ágape. Ágape tem caridade. Ágape tem assistência social. Ágape usa de todos os recursos como meios para chegar com a mensagem da salvação. Está claro isso, irmãos? Isso é amor. Lá em 1 Coríntios 13 diz que o amor não busca os próprios interesses. É interessante isso porque quando a gente ouve aquilo que está sendo anunciado hoje em dia, é cada vez mais dando para as pessoas aquilo que elas buscam, que elas querem para elas. Ah, mas então a minha vida vai ser anulada? Não, irmãos, você vai ser cada vez mais amoldado à imagem do Filho de Deus pelo Espírito e você vai descobrir que todos os seus interesses já foram supridos.
Quanto mais você permite que o Espírito Santo te conduza para esse lugar, no tempo a sós com Ele, mais você vai descobrir que a sua vida já está plenamente resolvida. É uma loucura isso. Por isso que o homem natural não entende, por isso que a gente precisa de revelação, por isso que a gente precisa do Espírito. Quanto mais eu solto, entre aspas, tá? O foco do meu eu, porque todo mundo aqui tem necessidades, sonhos, projetos, que Deus se agrada. Mas quanto mais eu tiro o foco disso e foco naquilo que é o interesse de ágape, mais Ele consegue revelar para nós que aquilo já foi cuidado e as coisas se manifestam. Então, amor é isso. A gente tem uma tendência de se sensibilizar, se emocionar com algumas coisas. Quando a Bíblia fala de cuidar dos órfãos e das viúvas, essa é a religião que tem valor para Deus. Está lá em Tiago. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, é orfanato e assistência social para pessoas que não têm marido, fisicamente. Não é disso que a palavra está dizendo, irmãos. Senão quem tem um orfanato infantil, cuida só de crianças, sem propósito eterno, está andando em ágape? Não, está andando num amor humano. Pegar tudo isso e colocar para funcionar em ágape, ou seja, tem um orfanato, agora esses órfãos vão ser conduzidos a uma mensagem com o tempo, na maturidade destinada no tempo do Espírito, para que eles entendam que eles não têm pai espiritual, eterno, que é o Pai de Jesus. E órfãos para Deus não é somente as criancinhas que perderam os pais naturais. Órfão para Deus é todo aquele que não nasceu de novo ainda, que não tem Ele como pai, são só criaturas. Todas as pessoas que ainda não nasceram de novo são órfãos. Uma vez que a pessoa nasce bebê, se tornou filho, ela não é mais um órfão. Agora entra na dimensão de ser amadurecida, para que ela se desenvolva como igreja, como noiva, como esposa do marido que é Cristo. Viúva fala de alguém que não tem marido. Então, muitas igrejas hoje não tem mais órfãos. Glória a Deus por isso. A mensagem está sendo pregada, Cristo está sendo anunciado. Mas no próximo estágio, que é se relacionar com o marido, que é Jesus, através do Espírito Santo, que vai fazer com que tudo se desenvolva para que você ande em amor, é que é o ponto. Então, amor é isso. É o que eu faço, é o quanto eu sirvo, é o quanto eu contribuo, é o quanto eu... Não aqui só, irmãos. Muito pelo contrário, isso aqui é só um lugar que a gente vem para se reunir, para adorar, para louvar, para ter comunhão uns com os outros, para permitir que o Espírito Santo fale no nosso coração, para testemunhar, na medida que as coisas vão acontecendo. Mas nós somos chamados para amar aonde quer que você esteja, aonde quer que eu esteja. É diferente você sair para ir buscar um pão e procurar estar sensível ao Espírito. Isso é algo que vai sendo desenvolvido com o tempo. Então todo lugar que eu for, eu vou falar de Jesus. Não é isso, irmãos. Amém. Não que é errado em si, mas você vai falar para 100 pessoas e talvez você vai acertar um alvo em uma, duas. Agora, quando você sai, ou para trabalhar, ou para vir à igreja, ou para comprar algo, ou para vender, ou para estudar, ou sei lá o que, com essa intenção interior de ser usado nas mãos dele em amor, a hora que a situação surge, ele te toca.
Alguns já experimentaram e já testemunharam isso aqui. Quando ele toca, irmãos, a pessoa está prontinha para ser ceifada pro reino. Ou para ser regada, ou para ser exortada, ou para ser animada. Essa é a beleza da igreja. Nesse lugar, diz o apóstolo, a gente tem confiança. Veio uma adversidade. Meu Deus. Eu sei o quanto eu fui amado. Eu sei quem eu sou em Cristo. Estou crescendo nesse conhecimento, estou aprendendo a crescer nesse conhecimento por ação e por revelação do Espírito. Só que agora eu encontrei a outra asa dessa história, desse avião, que é andar em amor com tudo isso. Quem que me para nesse lugar? É impossível, irmãos, a gente se unir com o nosso Pai nessa dimensão de vida e não esperar resposta. Não estou dizendo que vamos esperar caminho de rosas, não é isso. Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulação. Mas eu venci o mundo, tenho um bom ânimo. Então, as crises, as circunstâncias, nesse lugar, elas perdem o efeito de nos paralisar. Vocês estão entendendo? O medo, nossa, fui mandado embora. E agora, o que vai ser? Não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui a trabalho. Do dia que eu nasci de novo, do dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor e estou procurando viver nesse lugar, não estou mais aqui a passeio, não estou aqui mais para ganhar dinheiro, para constituir família, para viajar, para comprar. Entendeu, irmãos? Eu faço tudo isso, mas com o foco nesse amor. Eu uso de tudo isso para amar. Então, quando a crise vem, eu tenho confiança. Não é agradável, as emoções tremem. Mas, de novo, você não é uma alma, você não é a sua emoção, você é um espírito recriado em Cristo. Você é alguém que anda em amor. Você é alguém que anda em amor. Você é alguém que anda em amor. Talvez a sua alma ainda não esteja conquistada por essa verdade a ponto de caminhar em amor na prática. Só que quando o Espírito fala para nós isso, ele está chamando a existência, a manifestação dessas coisas, que ainda não existem aqui na prática, mas como se já existissem, porque no Espírito elas já são verdade. Verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele, verso 21, temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amor e ódio. A mente natural entende, eu odiar uma pessoa é eu fazer mal para ela a nível terreno. Não, você odiar uma pessoa ou um irmão é você fazer o contrário do que Ágape faz. Você falar, liberar uma palavra que talvez esteja conduzindo ela para algo aparentemente no mundo bom, mas que está distanciando ela dos caminhos de Jesus, de andar em amor no Espírito. Uma mãe crente
cheia do Espírito Santo, gerou uma família, encaminhou-os, e os filhos estão andando nesse lugar. E um filho chega para ela e fala assim: mãe, Deus me chamou. O Espírito Santo falou comigo, já está falando comigo, trabalhando comigo faz meses, para eu ser missionário, lá na Coreia do Norte. Lá naquele lugar que se eu for pego com uma Bíblia, que mãe naturalmente, com amor de mãe natural, vai falar assim: nossa, que bom, filho. Então qualquer mãe natural fala assim: não, jamais. Isso é odiar um filho. Se foi o Espírito que chamou. Só um exemplo extremo, irmãos, mas para a gente trazer bem à luz aqui que eu estou dizendo. Odiar alguém é você privar essa pessoa de entrar para dentro de Jesus Cristo, se ela não está, ou de crescer ainda mais nele, se ela já é igreja, se ela já é filho de Deus. E aqui o mundo fornece um monte de coisa, irmãos. Amigos, carreira, enfim. E você é alguém projetado para andar em amor. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vamos comigo lá, por favor. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 21. Presta atenção nisso daqui, irmãos. A gente, quando eu falo passar tempo a sós com o Espírito, não tem a ver exatamente com a quantidade de tempo que você para tudo no seu dia para ficar num quarto trancado. Se você tem a possibilidade de fazer isso, amém, é bom. Mas você pode ficar trancado no seu quarto o tempo inteiro com ele. Quando você está dirigindo, quando você está em algum lugar que você não está tendo uma responsabilidade de conversar com alguém, onde quer que você esteja, você pode estar conectado. Se eu dissesse para alguém aqui, falasse assim: olha, você quer fazer um investimento numa ação que eu tenho? É 100% garantido, só que assim, ó, é intransferível, é para a sua vida. Você vai investir e você vai receber com garantia do Banco Central que esse retorno é garantido, sem riscos, de 1000% do que você colocar. Só que é só daqui a 150 anos. Você não pode transferir para os seus filhos. É para você. Algum ser humano faria esse investimento? Nenhum. Porque se é para mim, e a não ser que eu tenha muita fé de achar que eu vou viver 150 e poucos anos, né? Se eu não vou estar aqui, não vou poder sacar, não posso transferir, deixar para ninguém, não é viável para mim. Comece a meditar um pouco, irmãos, no que é uma eternidade ao lado do seu Pai. Jesus disse assim, ó: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na vida eterna, irmãos, a gente vai ficar conhecendo Deus e Jesus e o universo, as profundezas, não tem fim. E a gente foca talvez nesses 100 anos aqui, como se aqui fosse o ápice. Não, a gente está aqui não a passeio, por um propósito agora. Não existe dádiva maior do que você ter sido resgatado do inferno, das mãos de Satanás, pela obra de Jesus, pela fé nele,
através de alguém que um dia te amou sendo igreja, te dando o Evangelho. A maior bênção de todas é essa. Quem já passou por igrejas mais tradicionais, né, sabe, o que você precisa fazer para isso? Nada, só levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus? Você levanta a mão, aí você vai lá, você confessa, amém. Às vezes o novo nascimento já aconteceu muito antes. É o dia que o Espírito toca, você entende, você abre a sua boca e confessa. Novo nascimento, irmãos, é algo que não é aqui, não é uma regra. Mas o fato é, não tem bênção, não tem dádiva maior que essa. Todas as outras são ínfimas. Por que a gente está aqui ainda? Por que a hora que você aceita o Senhor, nasce de novo, você simplesmente não tomba e vai para a eternidade? Porque se isso acontecesse, aquela pessoa que foi usada na nossa vida não estaria ali. Então, se a gente está aqui ainda, é para andar em amor. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Revelação do Espírito, tá? Isso aqui não é algo recebido na mente. Mas o dia que a gente chegar nesse lugar, com essa convicção, irmãos, não tem crise que te pare, não tem crise que te paralise, não tem crise que te tire do lugar. A melhor coisa que pode acontecer com um filho de Deus, ouçam isso, o melhor dia da sua vida vai ser o dia que você parte daqui. A gente talvez não entenda muito bem isso na prática, a gente gasta pouco tempo talvez meditando nessas verdades. O melhor dia da nossa vida vai ser o dia da nossa morte. Se isso for uma verdade igual foi revelada para esse homem aqui, o que te para? Nossa, o avião vai cair. Oh, glória a Deus. Não vai, porque eu ainda não terminei minha carreira. Se eu estou aqui e eu não completei a minha jornada, esse avião não cai. Mas se cair, verso 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas olha que interessante, verso 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, falando de andar em amor. Então, eu não sei o que eu devo escolher. Verso 23. Porque de ambos os lados eu estou pressionado, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é infinitamente melhor. Mas, verso 24, julgo necessário, por amor de vocês, ficar na carne. Olha o lugar que esse homem chegou. Enquanto eu não terminar a minha carreira, enquanto Deus não me revelar, não tem mais o que você fazer aí. Pode voltar para casa. Esse homem chegou num lugar, irmãos, isso está disponível para todos nós, isso não é soberba, de que ele decidia se ele partia ou se ele ficava. Tanto que lá no final da jornada dele, quando ele vai ser decapitado, ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a fé. Agora, não tem mais o que fazer aqui. Amor. Todos os seus problemas, aquilo que está te afrontando, aquilo que está me afrontando hoje, irmãos, que tendem a mexer com as nossas emoções, nos desanimar, nos deixar para baixo, nada mais são do que estratégias
para tirar o nosso foco, para nos distrair às vezes daquilo que é o essencial. Porque um problema, uma circunstância, quanto mais você coloca a sua atenção sobre ela, quanto mais você fala, quanto mais você concorda sobre algo, aquilo vai tomar uma dimensão gigantesca. Fora, não, dentro de você, em primeiro lugar. E tudo aquilo que está na nossa vida hoje, que não está em alinhamento com a vontade de Deus para nós, por que está aqui ainda? Porque dentro de nós, da nossa alma, existe uma base de sustentação para aquilo. A gente acredita naquilo. Quando eu tiro o foco disso e coloco no meu foco, no meu único chamado, que é crer e amar, essas coisas vão perdendo essas bases por ação do Espírito, essas crenças. Quando o engano em nós não tem mais concordância, seja nos nossos passos ou na nossa boca, irmãos, ele vem e do jeito que ele vem, ele vai. Satanás, ele manda pacotes o tempo inteiro. A questão é, em você existe alguém, em mim, existe alguém que assina e recebe? Porque é isso que ele está fazendo no mundo. As pessoas que não nasceram de novo, que são alvos do nosso amor, elas estão perecendo, elas estão com medo, elas estão sem esperança, elas estão desenganadas, elas estão, enfim, sem saber que tudo isso já foi resolvido na cruz. É você dever algo para alguém que já foi pago e você não sabe que foi pago. Você continua com aquela consciência que eu estou devendo. Então, andar em amor é isso. Cristo já pagou, irmão. Agora, quando a gente vai para a palavra, a gente entende, a gente começa a ser sincero. A palavra de Deus, mas ela não pode ser na nossa vida um self-service. Sinceramente, como diz o apóstolo João, todo espírito que concorda, parece, se olha e você vê, Jesus é de Deus. Se não parece, não é. A gente vê muita coisa, no mundo é fácil, mas a gente vê muita coisa às vezes no nosso meio, de que não tem aparência de Jesus Cristo. A gente acha que aquilo lá é Espírito Santo, não é. Vou me condenar? Não. Eu vou permitir que a hora que Ele me mostre, eu corte aquilo da minha vida, por ação dEle. Agora, quando Ele vai me conduzindo nesse lugar, é que a vida verdadeira vai se desenvolvendo. Isso não é, irmãos, andar em amor não é possível na nossa capacidade. Porque a nossa tendência humana é buscar os nossos interesses. Como eu dei o exemplo aqui da mãe que quer proteger os filhos para si. Quando a mãe diz assim, você não vai nessa missão. É amor? É amor. É amor de mãe e filho. É amor stergo no grego. Só que é um amor egoísta. Porque a mãe está preocupada, no final das contas, com quem? Com aquilo que ela vai sentir se por acaso acontecer algo com o filho dela. Irmãos, todo amor que não é ágape é egocêntrico, é alma. É normal isso. Amizade, amor de homem e mulher, a paixão de um homem e uma mulher, eros, é amor também. Mas desperta em mim uma atração, então é eu. Ego.
Então, esses sentimentos, eles não são o nosso alvo. A gente precisa do Espírito Santo para que Ele nos revele o que é andar em ágape. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou de orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aí a gente entra num verso que todo mundo conhece, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. De todos? Não. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque o que antes os conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Está falando da gente aqui. A fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Está tudo no passado, irmãos. Está tudo feito dentro de você. Por isso que quando a Bíblia vem, a palavra de Deus vem e diz, você deve amar, saiba, está falando de alguém que você é agora para Deus. Se nosso sentimento, se a nossa vontade própria ainda não está caminhando nisso, isso é só um chamado para passar tempo com o Espírito, porque é Ele que vai transferir essa mente de Cristo que só sabe amar para nós. E aí os passos de amor nascem. Verso de novo, verso 26. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Quais fraquezas são essas, irmãos? Pedir como não convém. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, ou como pedir como é conveniente pedir. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho desejos, isso não está errado em si. Deus se alegra que você tem esperança. E eu coloco aquilo como base da minha oração, dos meus pedidos. Só que o Espírito Santo sabe. Pai, não é ali. Só que Ele tem o coração para nós. Ele está passando tempo comigo. Ele está se edificando, Ele está orando no Espírito, Ele está me liberando na vida dele. Então eu vou interceder em favor dele, porque ele acha que esse lugar que ele está pedindo, orando, buscando, é que está a paz que ele tanto busca. Ele acha que é nessa empreitada que ele tanto está desejando que ele vai encontrar a plenitude. E na verdade não é ali. É quando a gente conseguir transferir para ele um pouco mais da imagem que ele já é em Cristo. Então, quando a gente ora no Espírito ou quando a gente ora em línguas, a gente está permitindo que o Espírito Santo interceda por nós. Todo mundo aqui, irmãos, pouco ou muito ora como não convém ou não sabe orar, por causa de uma alma ainda não sarada. Agora você confia que o Espírito Santo tem um mapa perfeito da sua história? Eu confio, não tenho essa dúvida. Então, Senhor, estou vivendo, eu estou caminhando,
eu estou andando em amor na dimensão que o Senhor já tem me mostrado. Muitas coisas para frente eu não sei, e amém por isso, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Então eu vou confiar na sua intercessão. Amor, irmãos. Amor. Amor é a porta da vida abundante. É uma loucura isso. Quer ver? Para encerrar, abre lá em Gálatas capítulo 5, por favor, irmãos. Gálatas capítulo 5, verso 22. Relembrando aqui, o que é religiosidade? É eu tentar funcionar em Cristo, que é a palavra, sem revelação do Espírito. Quando a Bíblia, irmãos, ela é um espírito, ela não é um livro comum. Deus fala conosco o tempo inteiro ali. Deus não fala para constatar. Deus fala para criar. Sejam santos, porque eu sou santo. Ele diz. Ele não está dizendo assim, ó, eu sou santo, então se vire aí desse seu jeito. Isso passou. No contexto de Nova Aliança, para quem tem o Espírito Santo, aquilo é um espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Que quando revelado dentro de você, gera essa santidade. A questão é só uma alma que ainda tem fortalezas que bloqueiam essa voz de trazer à existência essas coisas. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. É um fruto só. A Bíblia diz no verso 19, das obras da carne. A carne tem obras. Plural. E interessante que a primeira obra da carne que está ali, se vocês quiserem conferir aí, eu não sei quais traduções está correta, irmãos. A palavra mais fiel da primeira obra da carne é adultério. Se tiver alguma versão que está impureza ou alguma coisa assim, está errado, tá? Ou prostituição. O que é adultério? Adultério é eu trair o meu marido. Nós, como igreja, somos de quem? Cristo. Então, adultério é eu buscar em outras fontes qualquer coisa que Ele tem para me fornecer. Isso é adultério espiritual. Essa é a porta de entrada de todas as outras obras da carne. Uma vez que eu não estou me relacionando com meu marido, todas as outras áreas da minha vida vão ter deficiências. Porque eu estou buscando em outras fontes aquilo que só Ele pode me dar. O fruto do Espírito é a mesma coisa. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é, qual que é a porta de entrada? Ágape. Ágape, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Amor, a gente falou aqui, o que eu faço na minha decisão não é um sentimento para funcionar em Cristo. Alegria também não é sentimento. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia não menciona numa única vez no Novo Testamento a palavra felicidade.
Até em algumas tradições acho que Pedro que fala, se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, até a palavra felizes ali não é felicidade, é dias bons, justos. Não tem felicidade. Felicidade é sentimento, irmão. O que está sendo vendido hoje, oferecido para as pessoas? Felicidade. O Espírito Santo não tem felicidade para nós, ele tem alegria. A alegria é um fruto sobrenatural que nos mantém num estado de plenitude, de contentamento, independente do que está fora. Porque se eu depender da felicidade para me animar, e se eu me desanimar todas as vezes que eu estou triste, seja por qualquer razão que seja, para cumprir minha jornada de amor, eu vou me atrasar. Percebe como a gente precisa dele? Então, ágape. Quando eu paro de buscar os meus interesses, irmãos, quem que fica feliz? Vamos ser muito sinceros aqui. Que alma que se delicia com isso? Nossa. Eu vou me comprometer porque Deus está me chamando, não porque ninguém está pedindo, a fazer, a funcionar, a servir, ou a dar uma oferta, ou a responder ao meu chamado. Irmão, você está abrindo mão de algo que era seu próprio para amar. As nossas emoções, elas não concordam com isso de imediato. Eu fico feliz em contribuir, em servir, em lá. Não, irmão, você não está sabendo discernir. Esse fruto aí chama alegria. Se você for analisar o que você poderia fazer com o seu tempo ou com o seu dinheiro para si próprio, isso sim é te trazer mais felicidade. Temporária. Mas a hora que você escolhe se esvaziar, a hora que você tira o foco dos meus próprios interesses e eu quero buscar agora os interesses do meu Pai. Mas isso não faço na minha capacidade. Isso eu faço à medida que o Espírito Santo vai gerando esse fruto em mim. Agora eu entendi. Agora eu enxerguei. Agora eu vou dar um passo. Não gosto muito de testemunhar, né? Mas quem é mais próximo da minha vida sabe que o racha no meu chamado foi ano passado, que eu tinha uma carreira, eu tinha um emprego, tinha um salário muito bom. E Deus nos deu uma direção no começo do ano e aquilo veio tomando uma dimensão que não aconteceu nos anteriores 2. Em 6 meses a coisa começou a tomar uma forma assim, porque a gente entendeu o amor. E a hora que a coisa pegou, eu tive que fazer uma escolha. Eu escolhi. Abrir mão daquilo que todo mundo valoriza e define como sucesso, para responder a algo que eu sequer sabia, nem sei ainda direito até onde vai. Alegria, irmãos. Alegria. Só que a hora que você olha para sua família ou para suas filhas, que é o meu caso, e você vê elas passando alguma situação por causa dessa resposta de amor, nem sempre eu estou feliz. A alma tende a ceder um pouco, mas a alegria está ali, te sustenta. Então não é uma questão de você ter força de vontade, é uma questão de o Espírito Santo ter te convencido de ágape e conseguido te levar num próximo estágio do fruto, que é a alegria. Isso aqui te sustenta. A mãe que fala para o filho, vai para missões, ela não está feliz, irmãos, ela vai ficar chorando, não vai nem dormir, mas ela vai estar alegre. Olha que loucura. É sobrenatural, não tem nada a ver com a alma.
Próximo, paz. Depois de entrar em ágape e passar pela alegria, a paz se estabelece. E paz é proteção, segurança, provisão. Próximo gomo, paciência. Próximo, benignidade. Irmãos, benignidade é a maneira como Deus nos vê em Cristo. Benignidade é assim: você vem hoje e pisa na bola com o Senhor. Amanhã, na hora que você acorda e vem na presença dele, ele está assim: hoje ele vai acertar. Aí você erra de novo. Amanhã, você vem na presença dele, ele fala assim: hoje ele vai acertar. Isso aqui até o fim, irmãos. Por quê? Porque ele não está te olhando segundo a carne, ele está te olhando segundo Cristo. Benignidade é um fruto do Espírito em nós que faz com que a gente enxergue Cristo em cada um. Eu não conheço mais ninguém segundo a carne, agora eu conheço a pessoa segundo o que Deus projetou sobre ela em Cristo. Esse é o caráter de Deus. Lindo, né? Mas para funcionar nisso, a gente precisa de novo de revelação do Espírito Santo. Depois disso, bondade. Bondade aqui é outra palavra para propósito. Olha isso daqui, irmãos. Eu só consigo funcionar no meu propósito depois de entrar por amor, experimentar alegria, se estabelecer na paz, paciência, desenvolver por ação do Espírito da benignidade. Agora sim eu posso correr na jornada. E depois somente vem fé. Não é interessante? Eu acho. A gente fala muito sobre fé. E lá em Gálatas, inclusive, fala que a fé que tem valor para Deus é a fé que opera por ágape. Ou seja, tem uma fé que não opera por amor. É uma fé que talvez busca aquilo só que eu preciso. Vai funcionar? Vai. Mas para Deus não vale nada. Então a porta é a ágape, irmãos. Depois vem mansidão. E o último gomo é domínio próprio. Outra palavra para domínio próprio: vitória sobre o pecado. Olha como que a vida no Espírito ela vai na contramão de uma vida religiosa. Como que eu venço cada vez mais? Como que eu reino em vida cada vez mais? Como que eu ando em domínio próprio cada vez mais? Focando em não pecar? Focando no que está errado? Não, é lá no começo. Permitindo que o Espírito Santo me conduza por esse fruto. Quando eu começar a andar em amor, quando eu começar a experimentar alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, o domínio próprio vem. Essa direção do Senhor para nós como igreja, irmãos. Fé e amor. Crer cada vez mais dentro de Jesus Cristo, fé. Vai fazer com que acesse tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele me deu. E a decisão de se esvaziar para fornecer isso para quem não tem, é amar. Essa união, esse complemento perfeito entre uma vida que se edifica para amar, é o que eu tenho procurado discernimento e procurado manter um pouquinho de humildade em reconhecer. A gente foi abençoado, agraciado com a plenitude do que move o coração do Pai hoje. Então a gente não vai dar aquilo que as pessoas querem, a gente vai continuar dando aquilo que o Espírito Santo quer dar. E confiados que, sustentando essa mensagem, Deus vai mover o sobrenatural no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia.